Falando um pouco de futuro, existe uma coisa chamada DNA tumoral circulante. Você consegue explicar para a gente o que é um DNA tumoral circulante? Eu acho que talvez tudo que a gente converse aqui vale para hoje, um pouco mais nos próximos anos, mas certamente daqui a algum tempo, provavelmente nós falaríamos totalmente diferente do que a gente está falando hoje, tanto do ponto de vista de quem trata esse paciente como oculista, quanto do ponto de vista de quem faz exames de imagem e procedimentos, né? Imagino que você tenha essa mesma Sem dúvida. perspectiva, né? O que eu falo hoje, daqui talvez 5, 10 anos seja completamente diferente, e essa é uma mudança que vai acontecer, né? Não sei exatamente em que momento, né, mas isso vai acontecer no sentido de que, a despeito da gente precisar dos exames de imagem, certamente nós vamos conseguir antecipar o que vai acontecer olhando os exames de sangue. E essa é uma dessas maneiras, olhar, o que a gente, né, reflete nas imagens, ou seja, tem doença ainda ou não, olhando os exames de sangue e entendendo: "Olha, existe ainda doença, fez a cirurgia, mas essa doença vai voltar e vai aparecer em algum lugar daqui a algum tempo". Por quê? Porque no sangue a gente percebe que ainda há células tumorais, ou seja, ainda há DNA de células tumorais que está presente no sangue. Ah, vai aparecer no fígado, vai aparecer no pulmão, vai aparecer em outro lugar? Não sei se a gente vai ter essa resposta só com o exame de sangue, mas o exame de sangue talvez me diga assim: "Olha, fez a cirurgia, essa pessoa precisa fazer a químio", ou "fez a cirurgia, talvez essa pessoa não precise fazer a químio", ou "operei a lesão no fígado, mas certamente ainda vai aparecer doença em algum outro lugar", ou "não, olha, a chance de cura aqui já é muito alta", ou "estou fazendo um tratamento e parece que está funcionando, mesmo sem ter o exame de imagem, no exame de sangue a quantidade de DNA tumoral baixou, então esse tratamento está sendo efetivo". Então, certamente a gente vai conseguir ter exames, essa não é a prática clínica do dia a dia, esses exames precisam ser mais confiáveis, a gente pode ter que tomar decisões baseadas nos exames, eles têm que ser confiáveis para isso, mas é para aí que a gente vai evoluir. Então, provavelmente mais à frente, o que vai nos dizer se a gente vai fazer quimioterapia ou não para alguém que operou é o exame de sangue na busca desse DNA tumoral. O que vai nos dizer se o tratamento está funcionando ou não, né, se a doença eventualmente vai voltar ou não, é isso. A gente provavelmente vai caminhar por aí nos exames de sangue, né, talvez numa situação mais avançada, na saliva, né, vai nos trazer esse tipo de informação que é muito mais detalhada e que vai nos permitir saber de forma mais antecipada se um tratamento funciona ou se precisamos fazer algum tratamento complementar, né, se a doença tem a maior chance de voltar ou não, baseado nesses exames e não na expectativa de fazer imagens, né, repetidamente. Talvez isso mais para frente, se a gente detectar esse DNA circulando, o tumor, né, o DNA do tumor circulando, a gente mais para frente pode talvez usar esse teste para oferecer já um tratamento. Isso. Hoje a gente não está lá, né? A gente não sabe se esse tumor circulando precisa ser tratado, se isso vai impactar na sobrevida, se vai impactar em quanto tempo esse tumor vai ou não recorrer, se tratar esse paciente agora que eu detecto, se isso vai de fato mudar, né, a história deste paciente. Então isso está alguma coisa ainda embrionária, mas parece que o futuro vai levar para esse sentido, né? Parece que sim, as limitações neste momento são várias. Uma é que se o teste se o que a gente tem de teste é confiável para isso. A segunda é que ainda assim, existem, a questão é se esses testes podem ser aplicados para todo mundo, né, se eles são confiáveis para reconhecer isso para qualquer pessoa, independente de fazer um teste específico para cada pessoa. Então ainda são muitas limitações que não nos permitem, né, tomar decisões categóricas baseado nisso, mas esse momento não vai demorar a chegar. Não, ele já está batendo na nossa porta. E aí as implicações vão ser muitas, por exemplo, e aí eu acho que, são coisas que nós ficamos de discutir. Então, pessoas que têm mais predisposição, ou seja, naquela família existem vários casos de câncer do intestino, que a gente está discutindo, mas de outras neoplasias, e a gente sabe que essas pessoas têm uma predisposição, elas têm uma mutação que fazem com que seja mais provável que elas venham a desenvolver tumor do intestino. Será que a gente precisa fazer colonoscopia ou podemos fazer um exame de sangue, né? E assim para diversas condições que favorecem o desenvolvimento de alguma doença oncológica, né? E aí voltando para o nosso momento atual, pessoas que têm uma história familiar rica de tumores do intestino,
certamente vão ter uma recomendação de fazer colonoscopia, fazer um rastreamento mais precoce e não em torno dos 45, 50 anos, merecem uma atenção, né, independente de terem sintomas ou não. Voltando um pouco e falando ainda da minha área, e em fígado, que acaba sendo o órgão principal de metástases, né? O tumor do intestino espalha principalmente para o fígado. Existem algumas formas de tratamento mais avançado do fígado. Uma delas é a gente jogar a quimioterapia direto no fígado. Quando você acha que a gente deve lembrar dessa alternativa? Porque eu vejo, primeiro, que muitos oncologistas não consideram ou não conhecem, e a gente sabe na nossa prática que existem situações que você jogar a quimioterapia não no portocate, mas jogar a quimioterapia direto na artéria do fígado podem ajudar. Quando elas podem ajudar? Perfeito. Não, certamente não é a regra, né? Não é uma forma de tratamento amplamente utilizada, mas sim, em alguns contextos ela pode ser muito interessante. Então, para alguém que tenha um volume de doença muito grande do fígado e não tolere alguns tratamentos pela veia, não são todos os medicamentos que se pode fazer diretamente no fígado, né? E quando você precisa de uma melhor resposta, com menos efeito colateral. Existe uma medicação especificamente utilizada muito nos tumores do intestino, que é a oxaliplatina, que pode trazer uma consequência importante, que é a neuropatia, o formigamento das mãos, a perda da sensibilidade, principalmente quando ela é feita pela veia e quando se atinge um volume de tratamento no total utilizado. Então, eventualmente, a gente considera a possibilidade de fazê-la diretamente no fígado, com o intuito de ainda assim tratar, mas evitar, né, a neuropatia e de oferecer uma dose maior de tratamento no fígado, né, e evitando, né, essa dose, no corpo inteiro. É um tratamento que requer um pouco mais de não cautela, mas de logística, né, porque há que se para um ambiente de radiologia intervencionista, onde vai ser funcionada a veia como se fosse fazer um cateterismo. Luiz, você pode explicar como que isso é feito? A quimioterapia intra-arterial, que é o nome disso que a gente está comentando, quimioterapia intra-arterial hepática, eu também entendo como sendo um tratamento de exceção. Poucos pacientes vão se beneficiar e para poucos pacientes que a gente acaba oferecendo essa alternativa. Um procedimento relativamente simples, onde se punciona a artéria ou do pulso ou a artéria da raiz da coxa, e você cateteriza igual o cateterismo cardíaco, você faz um cateterismo do fígado. A primeira vez que você faz, você tem que ter alguma atenção na anatomia mesmo, né? Porque o fígado pode ter variações, então às vezes você precisa corrigir o fluxo do fígado para que o fluxo se concentre na artéria principal, porque ali você vai jogar a quimioterapia e você quer que vá para todo o fígado. Então, depois do primeiro tratamento, que é um pouco mais essa parte de estudo da anatomia do fígado, depois no segundo tratamento já é bem mais tranquilo, onde você faz esse cateterismo hepático. Existe alternativas aonde se coloca um portocate, que é um mecanismo de infusão que é comum usar em quimioterapia, né, na oncologia. Se coloca isso na artéria, mas não é o que a gente preconiza. A gente faz, cada vez que vai fazer o tratamento, punciona a artéria, faz a cateterização do fígado, um procedimento simples, e daí ali você entrega, né, você faz a injeção da quimioterapia direto no fígado, terminou, tira o catéter, comprime a artéria por 10 minutos e depois deixa esse paciente mais algumas horas com a perna esticada. Geralmente nisso ele está recebendo outras medicações e terminou, vai embora. Então é um procedimento que a gente faz no day clinic, né? Vem, faz e vai embora. Ainda não é tão disponível nem tão conhecido, e acho que o ponto principal não é nem a dificuldade em fazer, mas é quando fazer. Acho que esse é um ponto bastante importante, mas que acho que vale a pena a gente saber que existem essas alternativas de tratamento. Perfeito. Eu acho que a gente olhando o país como um todo, certamente as limitações de acesso, né, são relevantes. É muito mais vantajoso para alguém que tem a doença só no fígado, né, porque lembrando que se há doença em outro local, talvez a exposição a tratamento não seja igual, e aí você perde, né, efetividade.
E muitas vezes, ou para não dizer sempre, ele é feito, né, quando utilizado a oxaliplatina em conjunto com medicação pela veia também. Então, não é só um tratamento voltado para o fígado, mas geralmente em conjunto com outras medicações que aí sim são feitas pela veia. Existem, diversos hospitais fora daqui do país onde é colocado, né, esse dispositivo no abdômen para que a quimioterapia seja feita diretamente no fígado. Não é amplamente utilizado mesmo fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos. As drogas utilizadas são diferentes, mas para quem tem uma doença localizada no fígado, e aí a gente tem que olhar diversos aspectos para que isso seja bem indicado, mas certamente é algo que vale a pena ter o conhecimento. É, é. São alternativas que são usadas pontualmente, né, assim como as outras, como radioembolização ou quimioembolização, a quimioterapia intra-arterial, só para a gente comentar as alternativas de tratamento que existem para se fazer no fígado, mas, de novo, isso dentro de um contexto de discussão multidisciplinar, com os oncologistas envolvidos, intervencionistas envolvidos, para a gente escolher qual paciente que pode se beneficiar. Isso a gente está falando, acho que é bom deixar claro que a gente está falando daí num contexto bem fora da rotina, né? Para a gente não imaginar que a gente vai fazer isso com todo Com mundo, todo pelo mundo. contrário, isso é algo que a gente faz em casos especiais e selecionados.